Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, bom estar aqui com os irmãos nessa noite, com um desafio, né? Primeira vez que eu sou convidado aqui a pregar num domingo e eu fiquei naquela. Já estamos na terceira pregação falando sobre unidade da igreja, né? E aí eu fui convidado para pregar nesse terceiro domingo falando sobre unidade. Estou muito feliz, mas tremendo aqui por dentro por conta do desafio, né, que todos tivemos, que todos recebemos, de tratar sobre esse tema desafiador para a igreja, que é o tema da unidade. Nós já ouvimos aqui nos outros domingos alguns textos que nos lembram, primeiro, que Deus nos capacita a amar os nossos irmãos, não por nossos méritos, mas porque fomos regenerados pelo Senhor. Aprendemos isso lá em 1 Pedro, de 1 a 13, com o reverendo Flauber, no primeiro domingo em que ouvimos sobre unidade. Ouvimos também que não é fácil viver unidos. De fato, é uma missão difícil, é complicado, mas em Cristo nós experimentamos essa realidade. Quando lemos aqui, meditamos com o pastor Érico no livro inteiro de Filemão, né? Como ele brincou naquele dia, nós lemos o livro inteiro de Filemão e falou muito aos nossos corações. Ele trouxe uma abordagem diferente. Nós temos certeza que todos já leram o livro de Filemão, mas o enfoque que ele deu para a unidade por meio desse livro foi bênção em minha vida e espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos também. Então, depois de ouvir essas duas palavras abençoadoras, eu pensei bastante sobre o que poderíamos meditar nessa noite, já que recebemos tão belos ensinamentos e agora não temos mais desculpas, já que juntando os dois conteúdos que vimos até aqui, sabemos, os dois conteúdos que vimos com o pastor Flávio e com o pastor Érico, sabemos que em Deus, somos capacitados a viver em unidade. E que mesmo não sendo uma tarefa fácil, por meio da graça e da misericórdia do Senhor, que nos ama e perdoa, mesmo sendo nós como somos, estamos também aptos a perdoar aqueles que nos magoaram, feriram, se comportaram de uma forma que muitas vezes não suportamos ou que divergem da forma como entendemos ser a correta. Então, de fato, não é uma tarefa fácil. Em casa, isso não é uma tarefa fácil. Quiçá na igreja. Você tem que lidar com alguém que você não convive o tempo todo, que muitas vezes se comporta de uma forma que você acha errada, ou acha estranho, ou diverge da sua opinião. Meus irmãos, não é fácil. Dizer que manter, de fato, a unidade na igreja é fácil seria mentira. Mas a verdade é que não é por nós. Nós vamos ver nessa noite, novamente, já foi tratado isso algumas vezes, mas vamos verificar e entender nessa noite que não é por nossos méritos, né? Mas exclusivamente por conta do Senhor que nos regenera e nos dá condições de vivermos unidos. Mas, ainda pensando nas duas pregações que nós ouvimos nas semanas anteriores, será que depois de ouvir tudo isso, de tudo que ouvimos, estamos de fato aptos a trabalhar e a buscar incessantemente a unidade em nossa casa? Eu acho que esse é o primeiro local que nós somos convidados a tentar trabalhar a unidade. Quantas vezes rola um fight, né, em casa? A gente está lá numa boa, você vai assistir uma reportagem e a gente diverge de opinião, por exemplo, por conta de uma reportagem que passou na TV e às vezes a gente fica de cara feia um com o outro. Então, será que de fato nós estamos aptos a buscar incessantemente a unidade em nosso lar, na nossa casa? Será que mesmo ouvindo o que ouvimos, já podemos ser instrumentos do Senhor para sermos usados como canal de unidade no nosso ambiente de trabalho? Como é difícil também, né? No ambiente de trabalho a gente tem que suportar algumas divergências, algumas adversidades que nos afastam de estarmos unidos àquelas pessoas que convivem lá conosco todos os dias, às vezes até mais do que você convive com as pessoas em casa. Será mesmo que depois de ouvir tudo isso, estamos aptos a trabalhar incansavelmente pela unidade da nossa sociedade interna? E aqui estamos falando de UPA, UMP, SAF, Departamento Infantil, porque também não é uma missão fácil, né? A gente conviver em harmonia dentro das nossas sociedades internas, trazendo para o nosso âmbito agora, não é uma missão fácil. Os adolescentes se comportam como adolescentes. E aí é necessário instrução, é necessário sabedoria de quem conduz, é necessário sabedoria do próprio adolescente para conviver em harmonia com os outros, com aqueles que o cercam. Não estou pegando os adolescentes para
como exemplo, de forma única aqui não, mas eu acho que é um bom desafio para eles, de forma que, lembrei agora do exemplo por conta do acampamento que eles acabaram de participar, né? É um momento bom, é prazeroso, mas tenho certeza que fica o ensinamento de que não é fácil conviver diversos dias, por exemplo, com um monte de adolescentes lá, todos juntos, com divergências, com comportamentos diferentes, dormir no mesmo quarto, é um negócio complicado. E, por fim, mas não menos importante, será que estamos de fato aptos, dispostos e preparados para sermos instrumentos de Deus, da forma como Ele deseja? Igual a corça anseia pelas águas, buscando a unidade da igreja, será que, de fato, por tudo que ouvimos até aqui, estamos dispostos a sermos instrumentos de Deus pela unidade da igreja? Então, meus irmãos, pensando em tudo isso que falamos agora, e refletindo lá quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, então o que é que falta? Se nós já ouvimos tão belas palavras, se nós já entendemos que nós somos capacitados, que mesmo quando a gente diverge de alguém e quando a gente não se sente confortável do lado de alguém, por exemplo, que fez alguma coisa que nos magoou, ainda assim Deus nos capacita a perdoar e a conviver. Talvez o que é que faltou? Eu sempre penso comigo mesmo. Primeira pessoa que eu peço a Deus que seja atingida pela palavra sou eu. Né? Se eu não for atingido, se eu não for alcançado, como que eu vou falar para os irmãos? Então, eu pensei, talvez falte uma advertência mais forte. E aí, quando eu li esse texto que nós vamos ler agora, se faltava, deixou de faltar. E eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e vamos ler Provérbios 6. Inicialmente, nós vamos ler de forma alternada, dos versos 12 ao 15, e depois nós faremos uma leitura em uníssono, dos versos 16 a 19. Provérbios 6, do 12 ao 15. Inicialmente, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Leamos agora do 16 ao 19, todos juntos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus irmãos, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas antes da oração, eu mesmo já li esse texto diversas vezes, mas eu acho que, pensando no tema da unidade, nenhuma das vezes que eu li esse texto doeu mais meu coração do que na noite da quinta-feira, que foi quando eu estava colocando tudo no papel. Nenhuma das vezes que eu li esse texto doeu mais do que na noite da quinta, quando eu estava compilando o conteúdo desse sermão. Numa primeira leitura, na primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim, eu não, qualquer outra pessoa, mas eu não, eu nunca semeei contenda entre os irmãos. Eu nunca me empenhei em fazer o mal com meu irmão, nunca me empenhei em deixar que a contenda fosse uma permanente na minha vida. Mas eu não precisei ir muito longe, né, nas minhas lembranças, nas minhas recordações, para perceber que quando eu pensei isso comigo mesmo, eu estava completamente enganado. E que sim, eu já me enquadrei nessa situação. Como eu falei, a primeira pessoa que foi alcançada aqui, louvado seja Deus, fui eu mesmo, porque eu refleti e eu pensei, como eu falei, não precisei ir muito longe não precisei voltar meses, eu não precisei voltar semanas, eu precisei voltar alguns dias para entender que talvez eu não tenha semeado contenda, mas eu posso ter deixado de trabalhar algo que poderia evitar a contenda entre os irmãos. E não estou falando, mais uma vez, não estou indo muito longe não.
Não estou indo para o ambiente da minha casa, não estou indo para o ambiente do meu trabalho, estou indo para o ambiente da igreja, propriamente dito. E movido por esse sentimento de profunda tristeza que me atacou quando eu li isso aqui, pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para ouvir uma palavra dessa, dizendo que 6 coisas... Cadê o texto? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª coisa é quem semeia contenda entre irmãos, nesse texto. E aí eu pensei, eu não posso receber de Deus uma palavra como essa e permanecer inerte. Eu não poderia ficar ali parado imaginando com o tamanho dos erros que cometi e procurei conteúdo, assisti vídeos, procurei me inteirar sobre o assunto, de como que a gente pode trabalhar isso na igreja. Aí eu encontrei um livro do Francis Chan, que diz, o título do livro é Até que Sejamos Um. Livro muito bom. E para minha surpresa, logo quando eu comecei a ler o livro, outro tapa na cara, né? Quando eu li a introdução, que é o que eu vou ler para vocês agora, e logo na sequência nós vamos orar, de fato o Senhor falou muito forte comigo por conta da introdução desse livro, de título Até que Sejamos Um, e esse é o tema da nossa pregação de hoje, Até que Sejamos Um. E na introdução, o Francis Chan diz o seguinte, eu estou lendo literalmente um trecho da introdução. Seja sincero, quanto tempo você passou louvando a Jesus nessa manhã ou nesta noite? Pedir bênçãos não conta. Só ler uma passagem das Escrituras também não conta. O que eu estou lhe perguntando é, quanto tempo passou olhando para Ele e dizendo como Ele é maravilhoso? Nós éramos inimigos de Deus, destinados a enfrentar a sua ira. Deixe essa verdade calar fundo em você. Jesus foi torturado na cruz para aplacar a ira de Deus. Essa verdade ainda te comove? Ele pergunta. Você está agora reconciliado com Deus e foi adotado como seu filho. Como podemos passar um dia sem louvá-lo por isso? Deus agora habita em você. Não se limite a acenar com a cabeça diante disso. Maravilhe-se. E aí, lógico que a gente não está com um livro agora, ninguém está com livros em mãos, nem eu peguei no Kindle, mas ele diz assim, larga esse livro agora mesmo e adore-o. Você está respirando agora porque Deus está lhe dando fôlego. Use a próxima respiração para a finalidade a que se destina. Bendiga-o. E aí eu vou convidar para a gente começar no nosso estudo propriamente dito, depois dessa introdução comprida, a baixar sua fronte e a orar por alguns instantes ao Senhor. Depois de ouvir isso, depois de saber que o Senhor nos reconciliou com o Pai, você foi adotado como filho, então nós não podemos passar um momento sequer sem louvá-lo. Então baixa a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, como é bom, Senhor, ouvir do Senhor que, mesmo sendo nós como somos, pequenos, falhos, pecadores, que tantas vezes, Pai, ou semeamos contenda, Pai, entre os irmãos, ou vemos a contenda e não fazemos nada, ou somos inertes perante as situações que nos cercam, Pai, e poderiam ser apaziguadas por conta de uma palavra, por conta de um afago, por conta de um abraço, Senhor, por conta de perdão ou por conta de ser perdoado, Pai. Sê conosco, Senhor, nessa noite. Nos ensina a trabalhar a união em nossa igreja. Nos ensina a sermos cada vez mais unidos, porque nós somos o corpo de Cristo. E não é a nós, Senhor, o destaque, é para o Senhor. Nós não estamos formando o corpo, ele já está formado, Pai. Nós veremos isso logo mais, mas desde já nós te louvamos e te bendizemos pelo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor tem preparado para esta igreja, pelo que o Senhor tem preparado para os nossos lares, para as nossas famílias. Nós te louvamos e te bendizemos, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, todos os dias nós ouvimos notícias, né? Seja porque você está ouvindo rádio, seja porque você abriu um jornal, seja porque o seu filho chegou da escola e ele normalmente traz as novidades das coisas que aconteceram na escola, seja porque você está conversando com seu marido ou com sua esposa. E quantas vezes nós já ficamos chocados, horrorizados por conta dessas notícias que nós ouvimos. Quando nós ouvimos uma notícia de adultério,
quando nós ouvimos uma notícia de assassinato, quando nós ouvimos notícias de corrupção, nós muitas vezes ficamos chocados. Mas quantas vezes nós achamos normal ir para casa com o coração magoado? Quantas vezes? Para não dizer irado, né? Vamos suavizar aqui, ir para casa com o coração magoado. Então você se choca com a notícia de adultério, morte, corrupção, mas não se choca em ir para casa com o coração magoado. Com um irmão da igreja, ou com uma pessoa, um colega de trabalho, ou com alguém que mora na mesma casa que você, alguém da sua família, você vai dormir magoado, você vai dormir sem falar, você vai dormir sem perdoar. Como nós seguimos tranquilos depois de disseminar fofoca? Ou rejeitar um irmão? Ou de falar a outro palavras amargas e que o afastam cada vez mais de você? Porque a gente poderia usar nossas palavras, já vimos aqui também, nós poderíamos usar nossas palavras como fruto de bênção, para aproximar as pessoas. Mas quantas vezes nós usamos nossa palavra e afastamos as pessoas de nós? Afastamos as pessoas da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, eu acho que todos nós concordamos sobre isso. Agora, colocando todos nós, todos juntos, na mesma situação em que eu me coloquei quando eu estava preparando esse sermão, pense que no domingo passado, ou seja, a gente não vai precisar ir muito longe, no domingo passado, durante o domingo todo, ou hoje pela manhã, para cada 2 membros da igreja, tipo um casal, ou cada 2 membros da igreja, tivesse um descrente sentado ao lado, com um ouvido muito bom, e tudo que você falou no domingo passado, aqui dentro da igreja, não estou falando fora não, tudo que você falou no domingo passado, ou nesse domingo de manhã, essa pessoa que não crê no Senhor estava lá do seu lado ouvindo. Tá? Então, mais uma vez, não vamos muito longe não. Domingo passado, hoje no domingo pela manhã. Será que a imagem que ele teria do corpo de Cristo seria uma bela imagem? Será que a imagem seria a imagem devida ao nosso Redentor? Lembrando, você conversou com teu marido, conversou com tua esposa, conversou com teu filho. Se tivesse um descrente ouvindo tudo que você falou, sentado do seu lado, qual seria a imagem que ele teria do corpo de Cristo por ouvir o que você estava conversando? É obrigação nossa compartilhar as boas novas do Evangelho, mas a nossa unidade pode fazer a diferença entre a pessoa com a qual você está compartilhando vai acreditar no que você está falando ou não. Nós sabemos que é o Senhor que convence, nós sabemos que é o Senhor que fala, que toca aos corações, mas que exemplo nós estaríamos dando se, ao compartilhar as boas novas do Senhor, o irmão sair um pouquinho do lado, você estivesse falando mal do presbítero Betânia, ou falando mal de um irmão lá da igreja, ou falando mal de um colega de trabalho, de uma pessoa que acabou de falar das boas novas do Senhor, do mesmo ouvido, da mesma boca que falou as boas novas do Senhor, está saindo contenda com o irmão da igreja, com a pessoa da sua casa, com a pessoa do seu trabalho. Meus irmãos, nós não estamos formando um corpo, ele já está formado. Nós somos apenas a revelação desse corpo. Não somos nós que damos sentido ao corpo, mas o corpo que dá sentido a cada um de nós. Então, não somos nós que damos sentido ao corpo, mas é o corpo que dá sentido a cada um de nós. E aqui eu vou pegar outra frase do livro do Francis Chan. Ele diz assim: você está disposto a fazer, a partir de agora, um sério esforço rumo à unidade? Quanta humilhação, arrependimento e sofrimento você está disposto a suportar para ver a nossa igreja unida? E ele lança esse desafio. Quando eu já li outro livro do Francis Chan, chama Louco Amor, e eu gosto muito da forma como ele trata determinadas coisas. Ele bate e ele alisa, né? Mas quando ele bate de verdade. E muitas vezes nós não estamos dispostos a apanhar. Nós só gostamos do afago. É bom ouvir uma palavra de alento, é bom ouvir uma palavra que acalma o nosso coração. Mas a gente não gosta quando a gente é confrontado algumas vezes, né? E aí, no decorrer desse livro, ele faz um alerta que parece chocante também, tá? Eu vou fazer esse alerta agora para os irmãos. Ele nos alerta que podemos ter um problema muito maior revelado pela ausência de preocupação com a unidade da igreja. Um problema muito maior. Nós podemos não fazer parte do corpo de Cristo.
De fato, é um problema muito maior do que não estar preocupado com a unidade da igreja. É a possibilidade de você não fazer parte do corpo de Cristo. Parece sinistro, como eu gosto de dizer lá com os jovens, ouvir uma palavra dessa. Mas a palavra de Deus nos deixa isso claro. Quando a gente lê lá em Gálatas 5, de 19 a 23, nós ouvimos o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito a leitura aqui toda de Gálatas 5 e dissesse assim, meus irmãos, vamos recitar aqui qual é o fruto do Espírito. E eu só precisaria começar aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, e aí provavelmente muitos irmãos iriam dizer, na sequência que está aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque a gente tende a decorar isso. Só que quando a gente está falando das obras da carne, a gente tende a passar uma canetinha. Dizer assim, como eu pensei comigo mesmo quando eu li o texto de Provérbios. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. E a gente vai passar na canetinha. É muito fácil falar, circular aqui, amor, eu sim. Alegria, opa, eu sim. Paz, eu sim. É muito fácil. É simples, né? Então, nós, como eu falei, tendemos a querer passar uma caneta nas obras da carne, porque depois delas, lemos que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Dentre elas estão listadas aqui inimizades, contendas por palavras, ciúmes, iras, discórdias, desavenças, facções e invejas. Mas calma, irmãos. Lembrem que o que vimos aqui antes da oração, né, quando a gente leu a introdução lá do livro do Francis Chan. A intenção da nossa reflexão nessa noite não é desesperança, muito pelo contrário. É uma esperança viva em Cristo Jesus. Mas nós nunca saberemos que precisamos mudar se não reconhecermos que precisamos. Não temos como saber ao certo se a comida precisa de sal sem provar a comida. Então, nós precisamos entender o que nos ataca, nós precisamos entender o que precisa ser trabalhado em nossas vidas e em nossa igreja, para que assim a mudança aconteça. Eu lembro que no domingo passado nós agradecemos a Deus e pedimos que tenhamos muitos momentos de comunhão, como aconteceu no dia 7 de setembro. Mas à luz do que vimos até aqui durante este mês, e eu não estou falando só dessa noite, estou falando das outras 2 pregações e das outras tantas que nós já ouvimos sobre união, antes da comunhão com os irmãos, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, e aí é que nossa situação começa a mudar. E, meus irmãos, pelas caridades, eu não estou dizendo que a gente não deve mais fazer momentos de comunhão e que a gente primeiro deve buscar trabalhar na igreja a comunhão com o Senhor que a gente não esteja trabalhando a comunhão com o Senhor. Estou dizendo que talvez a gente muitas vezes não lembre que antes da comunhão com o irmão tem que vir a comunhão com o Senhor. O elo que nos liga com o restante do corpo é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nosso relacionamento com Ele é fraco, como podemos esperar que o nosso relacionamento com os irmãos seja forte? Não vai ter momento de comunhão. A gente pode fazer um toda semana e ainda assim nosso relacionamento com o irmão não vai ser bom. Se o nosso relacionamento com o Senhor não tiver em dias, se a gente não tiver em comunhão com Deus, orando, lendo a sua palavra, ouvindo do Senhor o que Ele espera de nós, não tem momento de comunhão que a gente faça aqui. Pode ser todo dia, pode ser toda semana, não vai surtir efeito. Porque o nosso relacionamento com o Senhor tem que estar bem. Por isso, nós vamos tratar 3 boas notícias sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Lembrando, nossa palavra aqui não é de desesperança. Apesar do texto ser impactante, a palavra ser impactante, nos confronta diretamente. O que nós queremos tratar nessa noite é de esperança.
são boas novas para o nosso relacionamento com os irmãos. A primeira boa notícia, e aí eu vou meio que voltar uma pregação na quarta-feira. Eu falei assim, a gente estava falando sobre orar pelos nossos pastores, né? E eu falei assim, hoje eu só tenho boas notícias. E eu comecei a relatar, e aí eu mesmo disse assim, nem parece que é uma boa notícia, né? Isso que a gente está falando. A responsabilidade que os pastores têm em zelar pelas suas ovelhas, orar por elas, aconselhar. Então, talvez algumas coisas que a gente vai começar tratando aqui nem pareça ser uma boa notícia, né? A primeira é que nós não somos tão humildes quanto nós pensamos. Parece que nem é uma boa notícia, né? Você diz assim, você não é tão humilde quanto você pensa, eu não sou tão humilde quanto eu penso, mas sim, isso é uma boa notícia. Não o fato de você não ser tão humilde quanto pensa, mas a constatação. O fato de você não ser tão humilde quanto você pensa, de fato, não é uma boa notícia. A boa notícia aqui está na constatação. De dizer assim, eu não sou tão humilde quanto eu penso. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso me humilhar mais um pouquinho. Lembra do que Paulo escreveu na carta aos Coríntios? Porque quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, nós precisamos reconhecer, como aprendemos em tantos outros momentos, que se fosse pelas nossas forças, nós não conseguiríamos. Quando reconhecemos que somos incapazes, é o momento que Deus mais age em nossas vidas. Pelas nossas forças, nós não podemos verdadeiramente perdoar o nosso irmão. Se fosse pelas nossas forças, a gente iria dizer assim, mas eu perdoo um bocado de gente, eu perdoo um bocado de situação, mas aquele ali eu não perdoo. O sangue dá na canela e eu não perdoo. A gente escuta isso de vez em quando, né? O sangue dá na canela e eu não perdoo. Às vezes a gente escuta coisa pior que isso. A gente escuta assim, aquela pessoa morreu para mim. Porque, de fato, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. A gente está falando isso aqui desde o começo. Não é uma missão fácil. Mas o Senhor nos capacita. Se fosse por nossas forças, a gente iria seguir com esse discurso de eu não perdoo, não é fácil, eu perdoo todo mundo, mas aquele ali não, ou aquela ali não, porque aquilo que fez me doeu, me magoou, aquela pessoa morreu para mim, e assim seguiríamos, porque não é pelas nossas forças, mas o Senhor que nos capacita. Pelas nossas forças, nós estaríamos afundados nas obras da carne e fazendo apenas o que Deus detesta e abomina. Meus irmãos, como Deus é bom, como Ele é misericordioso. É nele que reside nossa esperança e é nisso que confiamos, que Deus pode mudar nossa realidade se reconhecermos que precisamos dele. Ou seja, o primeiro ponto, só para fixar aqui na cabeça, nós não somos tão humildes quanto pensamos. E mais uma vez, a boa notícia não é o fato da gente não ser humilde, é a constatação. Todo dia de manhã a gente tem que lembrar que nós podemos ser um pouquinho mais humildes. E a gente não está falando aqui de humildade só da boca para fora, não. É de a gente se sentir mesmo humilde, carente, necessitado, como quem não tem nada, porque de fato nós não temos. Perante o Senhor, nós somos totalmente carentes e necessitados. Só que muitas vezes a gente não lembra disso. A gente lembra disso quando a gente está numa situação em que a gente precisa ser resgatado do fundo do poço, numa situação muito difícil que a gente se encontra, aí às vezes a gente lembra, Senhor, me ajuda, eu sou humilde, eu sou carente, eu sou necessitado, com as minhas forças eu não posso. Mas no dia a dia é uma coisa que a gente tem que estar colocando na nossa cabeça o tempo todo. Senhor, torna-me mais humilde. Me conscientiza que eu preciso ser mais humilde, que eu preciso o tempo todo do Senhor e pelas minhas forças eu não posso. E eu vou convidar os irmãos, não é uma prática que a gente faz aqui com frequência, mas eu vou convidar os irmãos a fecharem os olhos agora e repetirem comigo. Pensando nisso que a gente falou agora, feche seus olhos e repita comigo. Senhor, me mostre em que áreas dos meus relacionamentos com minha família e meus irmãos da igreja eu preciso melhorar. Me afaste de ser instrumento de discórdia em nossa igreja. E me dê cada vez oportunidades de exercitar a unidade. Sustenta e fortalece a igreja do Catolé. Em nome
nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o segundo ponto aqui é isso que nós lemos mais cedo um pouquinho. Jesus orou por nossa unidade. Em João 17, 21, ele disse: minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Meus irmãos, eu acho que a gente muitas vezes não tem ideia do que a gente leu mais cedo, né, quando foi feita a leitura do Evangelho de João, capítulo 17, principalmente quando a gente chega aqui no verso 21. A gente lê, a gente escuta, mas eu acho que nem sempre a gente reflete o que é que a gente acabou de ler. Jesus orou por isso. Tinha tanta coisa que ele poderia ter colocado na oração, ele colocou muita coisa. Mas dentre os motivos de oração de Jesus, em sua oração sacerdotal, ele orou por isso. É maravilhoso saber que ele já estava preocupado conosco e orou por esta causa específica. Há esperança. Nós podemos, mais uma vez, pelas nossas forças não, mas porque o Senhor nos capacita. Moisés falou com Deus. O povo pode ter visto o esplendor do que aconteceu no monte, mas nós, irmãos, nós estamos em Deus. Deveria ser uma sensação ainda mais incrível que a que Moisés e o povo sentiram. Deveria ser ainda mais assustador, mas ao mesmo tempo gerar uma paz indescritível. Irmãos, a oração que Jesus fez foi para que sejamos um só corpo, nele, com o Pai e o Espírito. Até então, certamente a gente já estava sendo conduzido a esse relacionamento, mas nesse momento, Jesus orou ao Pai por esse motivo. Jesus orou ao Pai por esse motivo. Deveria ser motivo de alegria, de uma imensa sensação de paz, uma indescritível sensação de paz. Mas, mais uma vez, de vez em quando a gente precisa ser lembrado. A gente lê, a gente ouve, mas a gente não processa, digamos assim. Por mais que a gente entenda, a gente não processa. De fato, deveria ser algo sobrenatural ouvir essa palavra. Nós não podemos sequer cogitar a viver de forma diferente disso, né? Que bênção. É como visitar um lugar lindo e querer contar a todos que você viveu ou vive nesse local. Irmãos, esse local é aqui e agora. Nós estamos no local pelo qual Jesus orou. Ele orou por nós, pela nossa união, para que sejamos um só corpo nele, com o Pai e o Espírito. Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade uma vez de ir a Manaus. E aí eu fiz um passeio lá em Manaus, dentro do Rio Amazonas, e visitei umas paisagens que são, de fato, muito lindas. E, de vez em quando alguém diz assim, qual foi o local que você foi e que você recomenda, talvez, que qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de ir, fosse pelo menos uma vez na vida? E eu digo assim, vá a Manaus. Pensando num local de fato, eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu quero conhecer um local bonito, tal. Eu digo assim, vá a Manaus e faça um passeio lá pelo Rio Amazonas. Veja lá a beleza do encontro das águas, né? De que você passa lá, ele para lá. Eu fui num barquinho pequeno e ele para lá em cima do encontro das águas e tem uma parte de um rio que é mais claro, uma parte do rio que é mais escuro, e eles não se misturam. Você vê de fato assim uma linha dividindo assim o encontro das águas. Tem árvores gigantescas lá, é uma paisagem muito bonita. Você vê os animais no seu ambiente natural. E quando eu falo de Manaus, se deixar aqui, eu vou ficar falando, porque foi muito bonito, eu achei muito lindo tudo que eu vi lá em Manaus. Mas quantas vezes alguém chega perto de mim, eu tenho a oportunidade de falar da igreja e eu não falo? Ou quantas vezes eu falo, mas não falo com metade da empolgação que eu falei de Manaus? Meus irmãos, isso deveria ser vergonhoso para mim. E eu estou aqui, agora eu estou envergonhado. Mas é a constatação que eu precisei fazer. Que quantas vezes eu falei com muito mais empolgação e amor de uma visita a uma cidade, qualquer que seja, a sua que você visitou podia ser qualquer outra. Sei lá, você teve a oportunidade em Nova York, sei lá, né, Lagoa Seca. E você diz assim, eu queria que você fosse. Tiago agora riu, né, ele vai todo dia. Mas você diz assim, eu queria que você fosse, porque é muito bonito. E a gente fala empolgado dessa cidade,
mas quando é para falar da igreja do Senhor, cadê a empolgação? Cadê o ânimo de falar que aqui é um local que as pessoas deveriam vir, deveriam sentir prazer em estar, e as pessoas, por mais pouco, por menos que eu falasse da igreja, o soar da empolgação, como talvez eu tenha falado agora para os irmãos de Manaus, deve transmitir para as pessoas que estão ouvindo aquela sensação, menino, eu vou querer conhecer Manaus um dia. Né? Será que a empolgação que eu falo da igreja é essa mesmo? De alguém olhar pela forma como eu falei, animada, alegre, de alguém que sentiu algo diferente, de que viu algo diferente. Será que as pessoas ouvindo eu falar da igreja, eles sentem essa mesma empolgação que talvez algumas pessoas tenham sentido quando eu falei que elas deveriam conhecer Manaus antes de morrer, por exemplo? Talvez não. Então, meus irmãos, nosso segundo ponto, nós temos esperança. Jesus orou por nossa unidade. E a gente deve sentir uma alegria imensa em falar sobre isso. A gente deve sentir um prazer indescritível em falar sobre isso, como alguém que provou uma comida muito gostosa e recomenda um restaurante, só que, logicamente, não nesse nível, né? Porque não foi uma simples comida que você recebeu aqui. Você recebeu a salvação. Você recebe todos os dias palavras de salvação, palavras que podem mudar a minha vida, a sua vida e a vida de tantas pessoas que estão lá fora e que não ouviram essa palavra abençoadora. Então, que a gente fale com a mesma empolgação. E eu mais uma vez, não estou dando uma tarefa difícil. Eu fiz isso aqui agora. Provavelmente eu falei mais empolgado quando eu falei de Manaus, porque eu vi, do que talvez eu tenha falado aqui, da ânsia que a gente deve ter de falar da palavra do Senhor. Será que a gente já viu tudo que a gente deveria ver? Será que a gente já sentiu tudo que a gente deveria sentir? E aí, nessa quarta-feira que eu preguei aqui também, eu trouxe uma frase específica, eu vou trazer aqui para vocês de novo. Venha com expectativa para a igreja. Jesus orou por nossa unidade. Jesus orou por nossa unidade. Você tem que vir com expectativa. É necessário que nós venhamos com expectativa de ouvir algo que vai fazer isso do exemplo que eu dei aqui agora. Você vai sentir um sabor diferente, um sabor indescritível, você vai sentir uma sensação que até então você não tinha sentido e você vai querer dizer para todo mundo. Eu gosto muito de hambúrguer, né? Quem alguém quiser me convidar para ir jantar, pode fazer um hambúrguer que eu aceito. Quando eu como um bom hambúrguer, eu fico ansioso para dizer assim, eita, eu visitei uma hamburgueria boa e lá tem um hambúrguer gostoso, pode ir lá que não tem errada. E por que a gente não faz isso com a igreja? Será que a gente não sentiu ainda aquele sabor diferente, aquele gostinho especial de quem foi alcançado pela palavra redentora do Senhor? Será que a gente não sentiu ainda aquele gostinho especial de quem entendeu que foi por mim, que foi por você, que o Senhor deu a sua vida naquela cruz, né, de uma vez por todas, de forma perfeita, e ressuscitou ao terceiro dia? Será que a gente já processou isso e sentiu o gostinho da sensação de saber que foi por mim e foi por você, mesmo sendo nós pequenos, pecadores e falhos? Então, vou convidar vocês, mais uma vez, para a gente terminar esse segundo ponto. Baixe sua cabeça, e se quiser, repita comigo, se não, e você entende que o que a gente está orando aqui é verdade, diga amém ao final. Mas se quiser, repita comigo. Deus, muito obrigado pela certeza que o Senhor está vendo. Muito obrigado pela certeza que o Senhor está vendo. O que nós e a igreja de todo mundo sofrem. Muito obrigado pelo clamor do teu Filho Jesus, que nos fortalece e dá ânimo, que faz de nós uma igreja missionária. Pedimos que esse espaço sequer comporte receber aqueles que, por meio da tua palavra e do fruto do Espírito que há em nós, vejam a bênção que é viver em comunidade, no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, terceiro e último ponto é uma outra constatação, que parece não ser uma notícia muito boa, mas é.
nós somos o problema. Não parece também ser uma notícia boa, né? Mas nós somos o problema. Você já viu uma mangueira dar frutos e ela tentar, de alguma forma, com seus galhos ali, tanger os frutos para um local que ninguém pudesse pegar, esconder os frutos para si? Não, você não vê isso. Se você pegar uma mangueira que está lá no meio do mato e ela já estiver dando mangas, você vai ver a manga caindo e ela vai ficar lá. E se aquele terreno for aberto e acessível, você pode ir lá no pé da mangueira e pegar do fruto daquela mangueira. O fruto do Espírito não é para nós mesmos, é para o outro. O fruto do Espírito não é para nós mesmos, é para o outro. Fazendo essa comparação aqui da mangueira, você não vai ver uma mangueira dando frutos e escondendo. O mesmo acontece conosco. O nosso fruto do Espírito não é para nós mesmos. Ouvimos mais cedo no estudo seminarista André que não adianta de nada ler toda a literatura de teologia do mundo se você não colocar essa teologia em prática. A prática teológica exige pessoas, exige unidade. Que adianta fazer um curso de mecânica e nunca ter um carro para consertar? Não adianta. Você faz um curso de mecânica e você espera que o carro do vizinho quebre ou que você consiga um emprego numa oficina mecânica, se foi o caso, para que você possa colocar aquilo que você aprendeu em prática. Com o fruto do Espírito não é diferente. Fazendo novamente essa comparação da árvore, a mangueira dá mangas para que as outras pessoas façam uso das mangas, né? Façam um bom suco, façam um bom doce e assim sucessivamente. Mas a mangueira não esconde o fruto. Conosco não é diferente. Quando nós casamos para sermos felizes. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Você pergunta para um casal, você casou para quê? E a pessoa diz assim, casei para ser feliz. Não. Nós casamos para fazer o outro feliz. É muito parecido também aqui com o que deve ser o fruto do Espírito em nossas vidas. É aí que reside algo que não é nenhum segredo. É impossível brigar com alguém que você encontra de joelhos. Se você chegou aqui na igreja brabo com alguém, assim, hoje eu vou conversar com aquela pessoa e vou tomar satisfações. E se você chegar na igreja e encontrar aquela pessoa de joelhos, provavelmente você vai ficar encabulado. Vai dizer assim, opa, peraí, aquela ali não, né? Aquela ali está orando, aquela ali está buscando um relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, a sua mansidão não é para você. O fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito, mansidão, não é para você, é para o outro. A sua fidelidade não é para consigo mesmo, é para com Deus e para com os seus irmãos. E isso a gente pode repetir aqui com todas as outras partes do fruto do Espírito. É outra coisa que a gente de vez em quando esquece, né? Não são frutos do Espírito, é o fruto. Então não tem como você ter uma parte e não ter outra, né? Então quando Deus nos concede, Ele concede um fruto que não é para você. O amor não é para você. Você não tem como exercitar amor consigo mesmo. Você tem que exercitar amor com o outro. Com o irmão que está do seu lado, com o seu marido que está do seu lado, com sua esposa que está do seu lado, com seus filhos, porque o amor não é para você, é para o outro. A mansidão não é para você, é para o outro. Minha oração, e aí Jesus orou novamente em João 17, 21. Minha oração é por todos, minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, quando ele pede aqui que sejamos um, tem uma finalidade específica. Não é sejamos um para a gente parecer uma igreja bonitinha. Não é sejamos um para a gente sair daqui dizendo assim, nossa, como foi bom sentar do lado do pastor Flauber hoje. Não é para sair daqui da igreja dizendo assim, nossa, hoje estava uma paz ali na igreja, estava todo mundo tão calmo, tranquilo, parece a música, né? Calmo, sereno e tranquilo. Mas não é para isso. A intenção não é essa. É para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A nossa união aqui, o que a gente está buscando trabalhar, não é por outro motivo. É para que o mundo creia que o Senhor o enviou. Irmãos, a história aqui não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. E aqui cabe uma ressalva. Entender que eu sou o problema, que é o nosso terceiro ponto, me intima também a, com todo o amor do mundo, dar passos para que o problema seja resolvido. E isso implica, algumas vezes, chegar junto do irmão,
pedir perdão, perdoar, mas não nos exime da responsabilidade de sermos instrumentos na vida dos irmãos. Falei certa vez aos jovens e disse a eles que não tivessem medo de confrontar em amor quando vissem algo errado. Seja o irmão, seja o presbítero, seja o pastor, todos precisamos disso. Muitas vezes a gente fica receoso de ver as coisas que estão acontecendo erradas e dizer assim, eu vou deixar porque isso aí não é comigo. A nossa intimação, irmãos, para trabalhar a unidade também exige esse sacrifício. Não é fácil, é outra missão que não é fácil. É a gente chegar com amor para o irmão e dizer assim, meu irmão, eu queria conversar com você, queria lhe pedir perdão porque eu fiz isso, ou porque eu falei isso, como o pastor Flauber fez na semana passada, né? Foi bênção para a igreja ouvir do pastor que, por mais que a intenção dele tenha sido falar de uma forma, se soou diferente para qualquer outra pessoa da igreja, ele veio aqui à frente e pediu perdão. Certeza que muitas pessoas foram alcançadas por conta do perdão, do pedido de perdão que o pastor colocou. E assim também pode acontecer com as nossas vidas. Às vezes você fica esperando o tempo todo que alguém vá lá e lhe peça perdão, mas você não tem a coragem, a ousadia de ir lá pedir perdão. Ou então você não tem a coragem, a ousadia de dizer assim, meu irmão, eu te perdoo. Você espera que a pessoa lhe peça perdão, mas você não avança no perdoar os irmãos. E a palavra do Senhor nos diz lá em Tito 3, de 9 a 11, não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tiver causado divisões entre vocês, advirta uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Então, peçamos a Deus sabedoria necessária para reconhecer nossos erros, que é o primeiro passo. Reconhecer nossas fraquezas, ver menos os erros e as fraquezas nos outros, sem permitir, no entanto, que elas se tornem motivos de divisão, brigas e disputas na igreja. Permita, Deus, que possamos ter a experiência de quem chega a um lugar em que nunca esteve, mas ouviu falar muito bem, a presença dele. Reconhecendo que somos nós os instrumentos em suas mãos para fortalecer a igreja, mesmo com falhas, mesmo com fraquezas e com limitações, é ele que nos capacita. Então, de fato, não é uma missão fácil, é complicado, é árduo, né? Pesa muitas vezes, mas a gente tem que entender que é nas nossas falhas que o Senhor revela o seu poder. É na nossa fraqueza, é na nossa humildade, quando reconhecemos que somos pequenos e carentes do seu amor e do seu cuidado, que ele revela o seu poder. É ele que nos capacita. Então, mais uma vez, para a gente terminar, eu peço que você feche seus olhos, e agora não precisa repetir comigo. Vamos orar para encerrar a nossa reflexão dessa noite. Feche seus olhos. Senhor, Deus querido, Pai amado, nós aprendemos por meio da Tua palavra que o Senhor detesta aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos, que o Senhor abomina aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. Então nós te pedimos, Senhor, afasta de nós essa possibilidade. Afasta de nós o desejo de nos mantermos inertes quando vemos situações em que nós poderíamos ser instrumentos do Senhor para resolver contendas, para resolver discórdia. Senhor, dá-nos a capacidade de, com amor, conversar com os irmãos, tentar resolver as nossas divergências, porque nós somos parte de um corpo perfeito, Senhor. Sabemos que o corpo de Cristo é perfeito. Sabemos que o Senhor é o cabeça que nos conduz. Sabemos que o Senhor nos capacita a viver em unidade. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nos teus passos, nos teus caminhos, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para enfrentarmos os desafios, Senhor, de viver como uma igreja, mas cientes de que nós já fomos capacitados por meio do Senhor. Cientes de que é por meio das nossas fraquezas, das nossas limitações que o Senhor revela o seu poder. E que aqueles que estão lá no mundo, Senhor, poderão ver que mesmo aquelas pessoas que muitas vezes são vistas como fortes, são vistas como pessoas que têm autoridade, liderança, poder, perante o Senhor, reconhecem a sua fraqueza, se humilham e entendem que são carentes e necessitados.
e que a começar em mim, Senhor, a começar em cada um de nós possamos ter a clara consciência de que é o Senhor que nos conduz e nos capacita nessa caminhada. Dá-nos, Senhor, ser uma igreja missionária, que os louvores aqui entoados, Senhor, alcancem os teus ouvidos, que suba com um aroma agradável, mas que os louvores aqui entoados e o nosso exemplo também alcance as vidas que o Senhor já predestinou a ouvirem da tua palavra e a entenderem da maravilha, da perfeição que é um relacionamento com o Senhor, e que o Senhor nos capacite também a falar dessas boas novas, como tantas vezes falamos de coisas fúteis, Senhor, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, ou com muito mais entusiasmo, porque estamos falando de alguém que pode ouvir palavra de salvação para a sua vida e para o seu lar. Senhor, tudo isso nós te pedimos, tudo isso nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.